E não é que o Flamengo foi ultrapassado por um gigante brasileiro com relação aos ganhos de TV aqui no Brasil? Salve, salve galera, eu sou Rodolfo Gomes e eu estou aqui para comentar o levantamento divulgado aí pela EY, que nada mais é do que a antiga empresa de consultoria Ernst Young, né, chamada assim, que indica os clubes que mais ganharam com direito de transmissão em 2020. E para minha surpresa de muitas pessoas, teve time aí, e não é o Corinthians, que ultrapassou o Flamengo nos recebidos do ano passado. Mas antes de eu te contar quem é esse clube, te mostrar se o seu time, caso ele seja da Série A, porque eu só vou falar de time da Série A aqui, se ele se encaixa nessa lista, né? Como ele se encaixa na lista, já deixa aqui seu like para fortalecer nosso trabalho, aproveita e se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom, como vocês sabem, agora não é mais tão simples fazer essa conta de quem recebeu mais com direito de transmissão por conta de alguns fatores. Um deles é a pulverização de campeonatos para diferentes canais e o outro é o fator da própria Globo, porque no Campeonato Brasileiro, por exemplo, ela modificou a maneira como ela repassa recursos aos clubes, principalmente com relação às verbas de TV aberta e TV fechada. No pay-per-view, continua aquele modelo que a gente está cansado de saber, com Flamengo e Corinthians ganhando muito acima dos outros com aquelas verbas fixas. Para quem não sabe, a Globo repassa aí as verbas dos clubes referente ao direito de TV do Campeonato Brasileiro baseadas em duas vertentes. Estou falando de direito de TV aberta e fechada, beleza? Que são o número de jogos transmitidos e meritocracia esportiva, que nada mais é do que a sua colocação final do campeonato. Cada uma dessas fatias corresponde aí a 30% de tudo que é repassado, 30 de uma, 30 de outra. E os outros 40% restantes são divididos de maneira igual a todos os participantes do campeonato. Isso também é feito com a verba do Sport TV para os times que não têm contrato com a Warner Media, importante dizer. Os clubes que têm contrato aí com a Warner Media, por sua vez, estão dentro de um sistema parecido de distribuição, porém pouco mais próximo do sistema inglês, ou seja, 50% de todo o valor é repassado igualitariamente, 25% de acordo com o número de transmissões e 25% de acordo com a sua colocação final. Mas a gente não pode se esquecer que em 2020 a gente viu um monte de mudanças significativas no que diz respeito aos estaduais. Enquanto o Flamengo, por exemplo, recusou a proposta da Globo pelos seus jogos no Carioca, que fez posteriormente a emissora rescindir com a competição, na qual pagava 18 milhões mais ou menos ali para cada um dos 4 grandes. Em São Paulo, por exemplo, cada um recebeu 26 milhões só por participar do Paulistão. Tô falando dos 4 grandes de São Paulo. Na Libertadores e Copa do Brasil, os ganhos estão atrelados mais à premiação do que propriamente pela TV que transmite. E essas premiações são muito gordas para os vencedores. Então o fato da Libertadores ter ido para o SBT, por exemplo, não alterou o ganho dos clubes. Dito isso, em 2020, o clube que mais arrecadou com TV, de fato revelado, foi o Palmeiras, com 200 milhões de reais, contando todas as competições. O Flamengo veio logo na sequência com 180 milhões de reais. E se você pensa que o Corinthians completou o top 3, se engana, porque fazendo aí a final da Copa do Brasil diante do Palmeiras, o Grêmio deu um importante salto e recebeu 162 milhões de reais, ficando aí em terceiro lugar. O Corinthians veio em quarto com 160. Daí, a partir do quinto colocado, a gente já observa uma queda bastante brusca nos ganhos, com São Paulo arrecadando 127 milhões de reais, ou seja, 33 milhões a menos que o quarto colocado Corinthians. O Inter, em sexto, recebeu 101 milhões de reais em outra grande queda. Aí pra frente vem o Vasco com 94 milhões, o Fluminense com 88, o Atlético Paranaense com 75, o Botafogo com 74, e esses são os clubes que completam aí o top 10. O finalista da Libertadores, Santos, ficou apenas em 11º no ranking com 73 milhões. Mas aqui tem uma questão muito importante para se explicar, até porque seria muito estranho um time que está no estadual que mais paga no Brasil e que foi finalista da Libertadores ganhar menos que o Botafogo, que foi um dos times que caiu para a Série B. A primeira coisa que é preciso para compreender tudo isso é que esses valores são referentes aos balanços oficiais lançados pelos clubes em 2020. E em 2020, a maior parte da Receita Santista estava bloqueada pela justiça devido a uma antiga dívida, aquela lá com o fundo de investimento Doyen referente a ele, Leandro Damião. Em 2021, é bem verdade, o novo presidente do Santos, Andrés Rueda, conseguiu desbloquear 85%
de todas as receitas bloqueadas. Porém, esse valor só vai entrar para o próximo balanço, referente a 2021. Aliás, falando de todos os clubes, é muito importante que vocês tenham na cabeça que como 2020 foi um ano atípico, que a gente viu muitos campeonatos acabarem apenas em 2021 por conta da pandemia, muitos recebidos desses clubes não foram publicados nos balanços porque só vieram a cair de fato na conta desses times, de fato em 2021. Como esse ano a tendência é que todos os campeonatos sejam finalizados, certamente os balanços de 2021 vão corrigir bastante distorções dos balanços de 2020, isso é importante você saber. Completam a lista aí Atlético Mineiro com 64 milhões, Bahia com 54, Ceará 53, Cruzeiro com 40, e essa é a exceção aqui do top 20, um time da Série B, o Atlético de Goiás com 39, o Curitiba com 37, o Goiás com 34 e o Fortaleza com 32 milhões de reais arrecadados. Ou seja, o Palmeiras, clube que mais fez dinheiro em TV em 2020, arrecadou quase 6 vezes e meia a mais que o Fortaleza, time desses top 20 que arrecadou menos. Isso é muito ruim, gente, para o futebol brasileiro, mas é muito ruim. As principais ligas do mundo aí, elas estão visando cada vez mais diminuir essa diferença. Na Espanha e na Itália, por exemplo, é proibido que essa diferença seja maior do que 3 vezes. E aqui a gente vê mais do que o dobro dessa diferença de 3 vezes. Já na Inglaterra, principal campeonato nacional do mundo, acho que ninguém discute isso, o clube que mais recebe de todos ganha mais ou menos 1,5 vezes a mais do que o clube que ganha menos. Para você ter uma ideia, no último balanço que eu tive acesso aqui de 2019, o Liverpool foi o primeiro e arrecadou lá 780 milhões de reais. O time que menos arrecadou foi o Huddersfield United lá em 2019, que mesmo na lanterna arrecadou 494 milhões de reais. Primeiro que tudo lá é negociado pela liga coletivamente. Segundo, que eles enxergam que todo mundo ganhando parecido, a chance do campeonato melhorar é muito grande. Assim, coletivamente o campeonato cresce e atrai a cada ano que passa mais interesse internacional, aumentando o ganho de todo mundo. Uma lógica simples e muito clara, mas que infelizmente a gente está muito longe de ver por aqui. Afinal, a gente sempre comenta que o futebol é apenas um reflexo da sociedade de cada país. E num país como o nosso, que a desigualdade é tão grande, seria muito difícil imaginar que o futebol faria diferente, o que é uma pena. E para quem sempre argumenta que isso é injusto, que o Flamengo não pode nunca ganhar apenas 1,5 vezes a mais que o Fortaleza, por exemplo, vamos lembrar que direitos de TV representa apenas uma parte do bolo das receitas de todos os clubes. Então, naturalmente, um time como o Flamengo, pela torcida que tem, pelo potencial que tem para ganhar, por exemplo, com match day, marketing, sócios e por aí vai, é um potencial muito acima do Fortaleza, hein? Então, assim como o Liverpool tem muito mais potencial de arrecadação do que o Huddersfield, o Flamengo vai ter muito mais potencial do que o Fortaleza e o Ceará. Gente, eu trouxe aqui ganhos de TV e não de renda absoluta. Nisso, naturalmente, o clube grande, bem administrado, vai ganhar rios de dinheiro a mais que o pequeno. Mas para o pequeno vislumbrar um futuro melhor, é preciso que alguma receita seja minimamente equilibrada. E os direitos de TV são os mais fáceis de distribuir dessa maneira, porque sem os outros 19 clubes, o Flamengo ou o Palmeiras não existem. Eles precisam de um campeonato para poder continuar sendo grandes. Então, é uma força coletiva. Sem contar que o campeonato ganhando relevância, os clubes pequenos e médios tendo mais capital para contratar, conseguindo segurar com mais força seus destaques. Tudo isso vai fazer com que um campeonato que a gente tanto fala aqui tem um nível baixíssimo, subir de nível, se tornando mais competitivo e interessante para quem assiste. Com isso, o produto valoriza e esses direitos de TV, mesmo distribuídos aí igualitariamente, sobem junto. Eu falei para vocês aqui que em 2019, o lanterna da Premier League, Huddersfield, arrecadou quase 500 milhões de reais só para participar da Premier League. Gente, em 2020, considerando todas as competições, tá? Não tô falando só de Brasileirão, sejam estaduais, nacionais ou internacionais, como a Libertadores, o Palmeiras foi o time que mais arrecadou aqui no Brasil e não levou nem metade do que o lanterna da Premier League levou. Lá eles cresceram juntos e não é porque o Liverpool ganhou apenas 1,5 vezes que o lanterna que foi injusto. Não, esse é um pensamento pequeno. É como no futebol. Nenhum jogador, por melhor que ele seja, por mais talentoso, consegue se destacar sozinho. Se não tiver profissionais fora do campo capazes, que potencializem o talento dele e, acima de tudo, um time bem organizado em campo, esse talento não vai passar de lampejos. Coletivamente é que você potencializa as individualidades. Eu tenho certeza absoluta que o Flamengo seria um clube muito maior, um clube mundial,
se disputasse um campeonato brasileiro mais forte do que é hoje. O campeonato crescendo faz com que as marcas cresçam juntos. O Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, esses times que têm muita mídia, têm a responsabilidade de pensar mais no campeonato que eles disputam e menos neles individualmente falando, porque todos crescendo juntos, eles crescem sozinhos demais. O mundo inteiro sabe disso e a gente ainda bate cabeça. Para continuar produzindo conteúdo e poder expandir o projeto, o Futeboteco depende de você. A chave Pix do canal é essa aí, futeboteconet@gmail.com. Você pode nos ajudar se você puder. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.